Louvado seja o Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Está reunido em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja conosco. Meus irmãos e irmãs, boa tarde. Mais um dos milagres de Padre Pio. Eu vi o Padre Pio. Sou designer gráfica. Desde 2002 colaboro voluntariamente em projetos de evangelização. Participei do desenho de um website cujo fim era mostrar a arte e a beleza que Deus inspira aos homens para a sua salvação. Tinha sessão de música, poesia, fotografia e iconografia. Em 2004, decidimos incluir testemunho de santidade com entrevistas feitas com pessoas abençoadas pelos milagres. Conseguimos que as protagonistas nos detalhassem os prodígios, a beatificação de Laura Viconan e a canonização do padre Alberto Hurtado, nosso segundo santo chileno. Todo aquele trabalho nos dava um grande contentamento. E a partir do momento em que me dediquei por completo a essa tarefa evangelizadora, já não me interessava nenhuma outra que não tivesse relação com a fé. Eu pedira com insistência ao nosso Deus Pai e à Santíssima Virgem que me permitisse trabalhar só para a igreja. Havia em meu dormitório um quadro de Maria, com o menino Jesus recém-nascido nos braços. Eu estava naquele momento muito feliz com as entrevistas e com algumas conversas sobre a tela de Guadalupe. Cada vez que eu olhava a Virgem, eu dizia: não me pode ser tamanha a minha felicidade. Algo você está preparando para mim. Sei que tem algo em mente. Repeti isso 3 dias seguidos. Nosso novo objetivo era conseguir testemunhos de milagres do Padre Pio de Pietrelcina. No entanto, eu só conhecia um caso que podia ser acessível. Telefonei à pessoa em questão, mas por infelicidade, esta não quis conceder-nos entrevista, acrescentando ser agnóstica. Compreendi em seguida que o milagre fora uma resposta às orações de sua mãe, que invocou a intercessão desse querido frade capuchinho. Depois de ver negada a entrevista, orei ao Padre Pio dizendo-lhe: sinto o Senhor, mas não tenho ninguém que queira confirmar um milagre seu. Dessa maneira, o Senhor terá de permanecer fora de nossa sessão de testemunho de santidade. Recordo que no dia seguinte comecei a sentir-me muito resfriada. Não dei maior importância a isso, pensando que seria algo passageiro. Alguns dias me sentia melhor que em outros. Quando era incapaz sequer de levantar-me da cama, tomava todo tipo de medicamentos e me custava realizar tarefa mais insignificante. Eu me deitava às tardes com o corpo dolorido, submetida e contínuos calafrios, e a uma incessante dor de cabeça para cúmulo, comecei a perder a voz. Ao fim de alguns dias senti um ardor no interior da boca em virtude da febre. Não conseguia comer nem engolir nada. Roberto, meu marido, tentou trazer um médico a casa, mas isso se mostrou impossível. Na sexta-feira, 21 de maio de 2004, comecei a piorar. O termômetro já resistava a 38 graus. Meu marido decidiu então levar-me de urgência ao Hospital Clínico da Universidade Católica de Santiago do Chile. O médico comprovou ali que minha capacidade de oxigenação estava abaixo do limite normal, sem poder estabelecer ainda um diagnóstico. Internou-me por simples precaução.
Depois de colocar-me uma máscara de oxigênio, a fazer várias radiografias de tórax, levaram-me a uma sala em que havia outros 4 pacientes no 5º pavilhão do hospital. À noite, Roberto voltou com o meu necessaire, uma Bíblia e um livro do Padre Pio, que eu lhe tinha pedido para reler naquele fim de semana. Colocou também na cabeceira de minha cama uma gravura com a novena do Padre Pio. Nesse interim, os médicos comprovaram que eu mal tinha voz, que só por um esforço titânico podia responder às suas perguntas. Dormi naquela noite quase sentada, com uma máscara de oxigênio. De vez em quando, as enfermeiras me davam um comprimido ou me injectavam antibióticos. O diagnóstico caiu sobre mim como uma implacável sentença: pneumonia grave e insuficiência respiratória aguda. Tinha sido atacada pelo temível pneumococo. Devido às lesões no interior da minha boca, ministraram-me soro, impedindo-me de beber água, permitiram-me apenas uma papinha de almoço. Por volta das 7 da noite, eu comecei a rezar a novena ao Padre Pio. Ofereci ao Senhor minha doença pelos ataques à igreja, assim como pelo então Papa João Paulo II, e por todos os bispos, sacerdotes e consagrados. Às 9 da noite, rezei de novo a novena. Pensei que talvez pedisse demais em troca de tão pequena oferta. Assim disse ao Padre Pio: se é necessário que eu sofra mais, transmita ao Senhor que estou disposta a fazê-lo. 1h30 depois, voltei a rezar a novena. Lembrei-me então de que o Padre Pio costumava dizer a seus filhos espirituais que invocasse o anjo custódio sempre que dele precisasse, para fazer chegar a ele seus recados. Pedi eu também ao meu que ele confessasse a oferta de todas as minhas dores. Pressenti em seguida que o Padre Pio acabava de receber a minha mensagem. Já era tarde e eu tinha de dormir, mas a máscara de oxigênio me impedia de conciliar o sono. Consultei o relógio da sala. Eram 2h30 da madrugada. Senti então um irresistível desejo de confessar meus maiores pecados. Propus ao Padre Pio: faremos o seguinte: se me conseguir agora um sacerdote, eu me confessarei com ele como se fosse o Senhor. Depois, quando deixar o hospital, eu farei como se deve. Divisei no mesmo instante um confessionário próximo de madeira, no qual entrou um sacerdote de cerca de 40 anos, um tanto obeso, louro e de bochechas coradas, que me disse muito sério: conte-me. Confessei todos os meus pecados que recordava. Ao chegar ao último, que considerava grave, ouvi um grande estrondo e vi o sacerdote que abria a janelinha para indicar com o dedo a minha esquerda. Devo observar que estava então completamente desperta e que não tinha febre, motivo pelo qual era impossível que delirasse. Olhei em seguida para onde indicava o padre, vi com meus próprios olhos, agarrado à cama, o próprio Padre Pio. Seus olhos se cravaram nos meus com uma ternura indescritível. Enquanto com a mão direita me dava absolvição. Não era nenhum fantasma. Tratava-se de um corpo humano com volume que projetava sua própria sombra. Como eu conservava posta a máscara de oxigênio e mal tinha voz, sussurrei em meu interior: Padre Pio, eu amo. Não queria incomodá-lo. Ele assentiu com a cabeça 2 vezes, sorrindo com doçura. Eu desejei tocá-lo, mas
contive meu instinto por medo que penasse, que estivesse desconfiada de sua presença. Desculpe, pensasse, né? Como o apóstolo Tomé quis também abraçá-lo, porém me senti indigna disso. No entanto, não parei de olhar para ele. Vestia hábito de frade e um capuz de cor de café. Suas mãos estavam descobertas e sem estigma. Sua figura tinha a beleza de uma criatura celestial. E junto à cama podia ser visto grande e forte, de costas imponentes, representava cerca de 60 anos de idade. Percebi a presença de outra pessoa ao pé da cama, mas não quis verificar quem era. Só queria observar o Padre Pio. Deslumbrei acima de sua cabeça o relógio negro pendurado na porta. Marcava 2h50 da madrugada. O Padre Pio inclinou-se sobre minha testa, beijando-a com grande ternura. Senti na alma estas palavras suas. Vim porque quis, porque amei toda a vida da minha filha. Ao ato contínuo, ele mesmo me tirou a máscara e senti sua intensa fragrância de flores. Depois pôs-se a mão esquerda em meu abdômen e a direita das costas, elevando todo o meu corpo verticalmente até o teto da sala com incrível rapidez. Fiquei suspensa no ar por 3 ou 4 segundos, com os braços cruzados. Quando desci, ele me disse: estou muito satisfeito porque você não pediu nada para si. Aceito toda a sua oferta. Você vai sofrer um pouco, mas será por muito pouco tempo. E nunca mais você vai voltar a padecer o mesmo. Recostada na cama, observei de repente que do interior do meu peito, de um ombro ao outro, borbulhava uma espécie de bolinhas de ar quente de 3 centímetros aproximadamente. Cada uma percebi que o fundo da sala se tingira da mesma cor, café, de seu hábito. Enquanto no teto, a maneira do céu, resplandecia uma diversidade de estrelas. Escutei coro de anjos cantar louvores ao Senhor. Mais tarde ouvi a seguinte mensagem em meu interior: Susana, já acabou para você o tempo dos homens. Agora você deve viver o tempo de Deus. Meu marido chegou naquela tarde acompanhado de meu pai. Eu estava ansiosa por contar-lhes minha experiência da madrugada, mas mal podia falar. Pedi um lápis e escrevi do papelzinho. Hoje, por volta das 3 da madrugada, Padre Pio veio ver-me. Roberto e ele se olharam perplexos, pois sabiam que eu era incapaz de inventar algo semelhante. No dia seguinte, piorei. A nova radiografia do tórax confirmou o diagnóstico: pneumonia grave, insuficiência respiratória aguda. Os médicos alertaram que eu tinha um pulmão colapsado. E o chefe da UTI me disse: vamos transferir para a unidade de terapia intensiva. Você está respirando o mínimo. Temos de dar-lhes respiração artificial mediante um tubo que colocaremos em sua boca. Fique tranquilo, não vai doer. Já que vamos sedar você, confie em nós. Eu estava muito tranquilo, só pedi às enfermeiras que me deixassem levar comigo a Bíblia e o livro do Padre Pio. Na unidade de terapia intensa, descobriram que o germe agressivo não era o pneumococo, mas o micoplasma. Meu marido estava muito angustiado. Deixaram-no entrar para ver-me apenas por 5 minutos, nos quais me implorou que não deixasse só, porque tínhamos 2 filhos para cuidar. Roberto acreditava na visita do Padre Pio, mas considerava que o motivo era levar-me para sempre consigo. Para como o médico se mostrou pessimista, pressagiando que eu deveria ficar ali 4 semanas no mínimo. Estava em 25 de maio, o mesmo dia que o Padre Pio nasceu. É claro que ele desejava, com um presente de aniversário, que eu oferecesse a minha doença ao Senhor. No dia seguinte, fizeram-me outra radiografia do tórax.
A chapa evidenciava agora que 2 pulmões estavam colapsados. Inexplicavelmente, contudo, ao meio-dia, comecei a responder o melhor ao tratamento. Com a ajuda de uma massagista, pude até sentar-me na poltrona para fazer exercício. Mais complicado, conservando ainda a máscara de oxigênio, à tarde o Alberto me disse que vários amigos tinham oferecido uma missa por minha cura, incluindo-me na reza do Santo Rosário, transmitido pela Rádio Maria. Na quinta-feira, 27 de maio, o especialista broncopulmonar se surpreendeu com a minha grande melhora. Ele assegurou que se eu continuasse assim, podia transferir-me muito breve para a unidade de cuidados intermediários. Ao meio-dia, depois de examinar-me novamente, o médico exclamou: não pode ser. Seu estado permite que eu a envie para o 5º pavilhão. Já não é preciso que você passe pela unidade de cuidados intermediários. À tarde, comentou com igual admiração: seu estado era grave, pode acreditar. Você sabe o que chama de grave? Concordei com a cabeça, pensando no Padre Pio. Na terça-feira, 1º de junho, recebi alta. Eu soube depois que em meu histórico médico, conservado no Hospital Clínico da Universidade Católica, figuram vários sinais de interrogação alusivos à minha cura inexplicável para a ciência. A pneumonia desapareceu, os pulmões estavam sadios por completo. Examinando a radiografia sobre a tela iluminada, o médico exclamou: ninguém acreditaria que pertence à mesma pessoa. Hoje, quando quase ninguém escuta a voz da igreja e quando os sacerdotes são muitos questionados pelos graves erros de alguns, penso que o Padre Pio se torna presente para ajudá-los. Fiel a Jesus e à igreja, ele sempre sofreu por todos nós, orava continuamente, oferecendo-se como vítima por toda a humanidade. E Deus, conhecendo a sinceridade de seus pedidos, permitiu que o demônio o açoitasse. Agora que Padre Pio está à porta do céu, esperando que entre o último de seus filhos espirituais, estou convencido de que impus as mãos sobre o meu corpo para inserir-me na cruz de Cristo. Estou certo de que o Padre Pio gostaria de chegar ao coração de todos, para que perseveremos e cresçamos na fé sem deixar de anunciar a vida eterna. Porque Cristo ressuscitou e vive. Maria Suzana Riquelme Castro, Santiago. Shalom para vocês e até a próxima, se Deus assim o permitir.